Então, vamos às resoluções, né? Primeira questão do nosso slide. As hastes AB e a CD são feitas de aço, cuja tensão de ruptura por tração é igual a 510 MPa, que significa tensão de ruptura, então é a tensão que se meu cabo chegar a ela, ele rompe, tá? Usando um fator de segurança de 1,75 para tração, determine o menor diâmetro das hastes de modo que elas possam suportar a carga mostrada. Considere que a viga está acoplada por pinos em A e C, tá? Então, significa o quê? Se ela está acoplada por pino, então ela só vai ter a nossa reação na vertical. E essa reação é uma força que gera tração. Então, cabo sempre, quando a viga está suspensa, ela nos dá o quê? Que esse cabo sofre tração. E esse cabo sofre tração, logo ele vai romper por tração. Então, qual o máximo que ele consegue chegar? Ele só consegue chegar ao máximo de 510 MPa, uma tensão de ruptura máxima de 510 MPa. Só que, como eu falei na aula, nós não trabalhamos com tensão de ruptura, porque eu não quero trabalhar com uma tensão que vai levar o meu elemento, a minha estrutura a romper, não é isso? Então, a gente tem que trabalhar com aquela tensão que seja admissível. Então, qual a tensão que eu consigo trabalhar sem que rompa o meu material, sem que rompam os cabos, né? AB e CD, tá? Então, tensão de ruptura, ela está relacionada com o fator de segurança através dessa fórmula, que nos dá o quê? Que é o fator de segurança, é a tensão de ruptura dividido pela tensão admissível. Se eu tenho a tensão de ruptura e eu tenho o fator de segurança, eu tenho como encontrar a minha tensão admissível. Então, vai ficar com 1,75 é igual tensão de ruptura, 510 MPa, dividido pela tensão admissível. Logo, a minha tensão admissível vai ser 510 dividido por 1,75. Tensão admissível dá 291,43 MPa. Certo? Então, nós já temos a nossa tensão admissível. Indo agora para o passo 2, nós temos que, se eu tenho uma tensão admissível, significa que essa minha força, ela tem que trabalhar no sentido admissível. Então, eu tenho que ter uma força admissível, não posso trabalhar também com força na ruptura. Então, a fórmula da tensão, nós aprendemos nas aulas anteriores, que é força dividido por área. E o que está ocorrendo? Onde é que essas forças estão ocorrendo? Então, esse cabo CD e esse cabo AB geram forças de tração, força AB e força CD, e essas forças de tração, elas estão agindo em uma seção. Então, se eu tenho uma força agindo em uma seção, eu tenho o quê? Uma tensão, força dividido pela área dessa seção que está ocorrendo. Então, se eu tenho a tensão admissível, eu consigo encontrar a minha força admissível e consigo encontrar a minha área, não é isso? Para isso, eu preciso saber quem é a minha força admissível, né? Para eu encontrar as minhas forças, eu preciso fazer o quê? A minha equação de equilíbrio, tá? Então, eu vou fazer somatório das forças na vertical igual a zero. Então, eu tenho que FAB menos 4, menos 6, menos 5, mais FCD é igual a zero. Logo, FAB mais FCD é igual a 15 kN, não é isso? Logo, vou fazer somatório dos momentos. Somatório dos momentos no ponto A igual a zero. 4 vezes 2, ele vai gerar sentido horário, negativo, não é isso? 6 vezes 4, né? Distância de 6 até chegar no ponto A é 4. Vai gerar também sentido horário, negativo. Força 5 para chegar no A também vai gerar sentido horário. 5 vezes distância de 5 até chegar no A, 7 metros, não é isso? Mais a minha força é FCD, por que eu coloquei mais? Porque ele gira sentido anti-horário, vezes essa distância toda até chegar em A, que é 10, né? Então, vai ficar 10 FCD, igual a zero.
Fazendo esses cálculos, o meu FCD vai dar 6,7 kN. Então, achei minha força FCD, vou substituir aqui na minha primeira equação. Logo, FAB mais 6,7 igual a 15. FAB igual a 8,3 kN, não é isso? Então, eu achei as minhas forças que ocorrem nesses cabos aqui. Para quê? Para que ocorra um equilíbrio na minha estrutura. Se eu já tenho uma força e essas forças trabalham no sistema, no regime admissível, então essas minhas forças são admissíveis, ou seja, elas não vão romper meu cabo. Se eu tenho uma força admissível, que é a que está trabalhando no meu sistema, e eu tenho uma tensão, eu consigo encontrar a área, né? No nosso terceiro passo, nós já vamos calcular o diâmetro dos nossos cabos. Então, para eu encontrar esse diâmetro, eu tenho que saber quem é a minha força admissível e a minha tensão admissível. Já tenho as forças, né? A força AB e tenho a tensão admissível do cabo. Essa tensão admissível é igual para o cabo AB e para o cabo CD, por quê? Porque eles têm o mesmo material. Então, para cada material, nós temos uma tensão admissível. A questão me pede o diâmetro, né? O menor diâmetro das hastes, de modo que elas possam suportar a carga mostrada. Então, para que elas possam suportar essa carga, significa o quê? Que ela não pode trabalhar na tensão de ruptura, então ela só pode trabalhar na tensão admissível. Por isso que a gente coloca essa relação de tensão admissível. Então, eu vou encontrar a área, e com a área de um cabo, a seção de um cabo é de uma circunferência. Então, nós sabemos que a área da circunferência é πd2 sobre 4. Então, a gente vai encontrar a área e vai jogar na fórmula da circunferência. Então, a tensão admissível é igual para os dois cabos, porque nós temos o mesmo material. Então, vai ser 291,43 que a gente encontrou aqui, vezes 10 a 6, colocando tudo em Pascal, tá? Força, 8,3, né? A força de AB, 8,3, vou colocar em newtons, né? Vezes 10 a 3, e vou dividir pela área. Logo, eu vou encontrar uma área de 2,8, 10 a menos 5 metros quadrados. Então, eu encontrei a área da minha circunferência, e essa área, nós sabemos que a área da circunferência é πd2 sobre 4. Logo, essa área vai ser igual a 2,8 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, e a gente vai encontrar um diâmetro de 6,02, 10 a menos 3 metros, que significa que eu tenho um diâmetro de 6,202, milímetros. Então, o diâmetro do cabo AB é 6,02 milímetros. Então, esse é o menor diâmetro que eu posso trabalhar nas minhas hastes. Então, se eu conseguir colocar um diâmetro de 7 milímetros, não tem problema. Por quê? Porque a minha tensão vai continuar sendo menor do que a minha tensão admissível. Então, eu tenho que trabalhar até a minha tensão admissível. Passou da tensão admissível, o meu cabo pode ainda romper. Ele só não rompe porque ele ainda está dentro do fator de segurança, tá certo? Então, vamos trabalhar sempre com os nossos materiais sob tensão admissível. Você não quer trabalhar com material que vai romper, então você não vai colocar uma carga na estrutura que vá romper o seu material, a sua estrutura, né? Isso? Então, nós vamos trabalhar sempre com tensões admissíveis, tá? Agora, o nosso passo vai ser a mesma metodologia do passo 3. Então, nós temos outro cabo, outra haste, só que a única diferença é que na haste CD nós temos outra força, não é isso? Mas nós trabalhamos com a mesma tensão admissível porque é o mesmo material do nosso cabo AB, tá? Então, a tensão admissível é a mesma, tá? 291,43, 10 a 6, igual. Força CD, qual a força que está agindo no cabo CD? 6,7, 10 a terceira, estou colocando em newtons, dividido pela área. Logo, a gente vai encontrar uma área de CD. Essa área CD vai ser quanto? 2,29 vezes 10 a menos 5, tá? Metros quadrados. E sabemos que uma área de uma haste, a haste, ela tem seção circular. Se ela tem uma seção circular, ela tem área de πd2 sobre 4. Logo,
πd2 sobre 4 é igual a 2,29 vezes 10 a menos 5, que é a área que nós encontramos. E o diâmetro do meu cabo AC vai ser igual a 5,41 10 a menos 3 metros. Logo, diâmetro de AC, 5,41 milímetros. Então, se vocês tivessem essa situação de uma viga sendo segurada por 2 cabos, o que vocês iriam fazer? Iriam comprar o cabo CD, isso se vocês quisessem trabalhar no mínimo, tá? Comprariam um cabo CD, perdão, aqui é CD. Compraria o cabo CD de 5,41 milímetros e o cabo AB de 6,02 milímetros, para que você trabalhasse sob tensão admissível mínima. Então, o mínimo que vocês podem usar é 5,41 para CD e 6,02 para AB. Então, menos que isso, o seu cabo pode romper.